Amém? Por todos que depositaram o seu melhor aqui. Pai, hoje foi uma noite especial. Muitas bênçãos estão sendo derramadas nesta casa, não é de hoje. E Deus tem muito mais, não só para os pastores, mas para todos aqueles que estão aqui que acreditam em Deus. E Deus vai fazer a diferença na vida e na família de vocês. Deus, eu peço que a sua misericórdia, Pai, não saia desse lugar. Que todos possam ser alcançados da mesma forma que vocês estão trazendo o seu melhor aqui. Que ele vai ser usado para aqueles necessitados, para a obra que temos que manter a igreja, sabe? E que Deus provê muito mais na vida de vocês. Senhor, obrigado por esse oferta. Pai, que ele possa ser usada da forma que o Senhor assim desejar, Pai. Na obra, na vida de alguém e para construir o melhor para ti, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu oro. Amém. Amém. Eu queria, privilégio de estar aqui, essa minha filha pastora, que benção. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, que você possa ser alcançada pela mão de Deus, e que Ele possa trazer acima de ti, filha, hoje, uma palavra reveladora, abençoada, que vai fazer a diferença, não só na vida das pessoas, mas nessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Pode se assentar, amém? Nossa, quantas surpresas hoje. Eu amo aquela passagem na Bíblia que diz sobre a mulher que quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus, que a quem muito foi perdoado, muito ama. Amém? Às vezes nós não entendemos, né, a demonstração de cada um, mas quem muito foi perdoado, muito ama. Naquele lugar, todo mundo tinha uma medida exata de como deveria fazer algo. Ela quebrou o protocolo, ela fez aquilo que ninguém fez. Todo mundo estava sentado formalmente ali aos pés de Jesus, mas aquela mulher teve a coragem de fazer algo que ninguém fez. E o nome dela é contado até hoje. Amém? Para que a nossa fé seja edificada. Glória a Deus. Cumprimentar mais uma vez, agradecer o carinho da igreja, cada mãezinha que está aqui, as tentantes também, né? Porque o Dia das Mães traz muitos sentimentos com ele. Muitos, né, tiveram alegria, como eu, de poder abraçar a mãe. Outros não. Outros talvez tenham uma péssima lembrança, né? Não foram acolhidos, foram abandonados, né? Nós temos essas histórias no nosso meio. Mas que nesse dia, independente de qual seja a sua história, né, o amor de Deus não falha. Amém? Glória a Jesus. Bora pregar a palavra? Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido e amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma noite, pela oportunidade, o privilégio de pregar a sua palavra, de derramar daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, e que essa palavra venha de encontro aos corações dos teus filhos, Deus. Quantas pessoas hoje, Senhor, se esforçaram para estar aqui, Deus. Quantas pessoas hoje
não puderam estar, mas nós escolhemos vir aqui, sentar aos pés e ouvir a tua voz, por isso fala conosco. Senhor, eu apenas me ponho e me faço disponível, me rendo à tua presença, me rendo à liberdade do Espírito Santo, porque a tua palavra nos garante aonde o Senhor está, né? Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Eu declaro que o Espírito do Senhor está nesse lugar. Nós podemos sentir a tua doce presença desde o momento em que esse culto foi aberto, e nós declaramos então, intensifica a tua presença, mas também aumenta a nossa percepção da sua presença nesse lugar, e que aquilo que vai ser pregado, Pai, em nome de Jesus, produza vida em cada coração. É assim que eu oro e te agradeço, no nome santo de Jesus, amém e amém. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia lá em Jeremias 17, eu vou ler do versículo 5 ao versículo 8. O tema da minha pregação é: olhe a sua volta. A parábola da tamargueira. Olhe a sua volta. Alguém pode dizer para mim: olhe a sua volta. Jeremias 17, versículo 5 vai dizer assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, em outras versões, como a tamargueira no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amada igreja, o contexto de Jeremias, nessa passagem, nesse capítulo, é de colapso espiritual. Judá, nesse momento, ainda tem toda a estrutura religiosa, tem culto, tem palavra, mas perdeu a dependência de Deus. Judá não tem mais dependência de Deus, mutualidade, vida coletiva. Preste atenção. Judá não tem mais essas coisas, não tem comunhão, vida na vida, não se importa mais com o outro, é tudo eu. Perderam a dependência de Deus. O profeta Jeremias, ele vai profetizar nos últimos anos de Israel, antes de Judá, antes do cativeiro na Babilônia. Quando Jeremias se levanta, muitos dizem, o profeta chorão, porque Jeremias, ele sempre vivia em lágrimas. Ele está pregando para um povo que está se perdendo, que está descendo ladeira abaixo. Eles estão já para serem exilados no cativeiro. Ele é o profeta que está dizendo: se arrependam, o cativeiro vai vir, o juízo está chegando. E eles não se demovem daquela posição, daquele comportamento, daquela mentalidade. Esse é o cenário no qual o profeta Jeremias é incumbido de profetizar. Judá, Jerusalém tinha festas religiosas, tinha sacrifício, tinha sacerdócio, tinha templo, tinha linguagem, mas por dentro estava corrompida. Por dentro, a realidade era outra. Corrompida espiritualmente, endurecida. O povo mantinha a aparência de aliança, que tinha uma aliança com Deus, enquanto negociava poder, viviam de politicagem, o coração endurecido, oprimiam as pessoas, tinham uma idolatria disfarçada, oculta, escondida, tinham religião, mas não tinham arrependimento. Que coisa perigosa é você ter religião, mas não ter arrependimento. Que coisa perigosa é nós estarmos num culto e termos religião,
mas não nos arrependermos. O grande pecado não era fraqueza, era autossuficiência. Maldito o homem que confia nos homens. A autossuficiência. Esse é o cenário de Jeremias 17. Quando assim diz o Senhor, aqui são as palavras do próprio Deus dizendo, maldito o homem que confia nos homens, ele não está dizendo apenas não confie nas pessoas. Não é isso que Deus está dizendo. Ele não está dizendo assim, não confie nas pessoas. Não confie no seu cônjuge, não confie no seu líder, não confie. Não é isso. Mas ele está dizendo, o hebraico, ele aponta para não faça da estrutura humana a sua segurança. Quantos estão entendendo? Não substitua a dependência de Deus por estratégias humanas. E por que o Senhor vai dizer, né, no próximo versículo, ele vai falar, será como um arbusto no deserto. Que arbusto é esse? É a tamargueira, não tamareira. Não é a tâmara, o fruto dessa árvore, é a tamargueira. Quem conhece uma tamargueira? Por que Deus fala aqui que será como uma tamargueira? Tamargueira não é só um arbusto, é um símbolo bíblico carregado de teor espiritual. Ela está presente nas regiões áridas, secas, nos lugares desérticos, é aonde a tamargueira se estabelece. E é interessante que eu quero te falar que Abraão, ele fez um voto com Deus debaixo de uma tamargueira. Mas Saul se matou debaixo de uma tamargueira. A tamargueira, ela tem essa dualidade, porque para muitas pessoas pode parecer que ela é alguém que permanece resiliente, mas nesse contexto de Jeremias 17, quando o Senhor diz que se torna uma tamargueira, Ele não está falando de alguém que resiste num lugar seco. E é isso que eu quero conversar com vocês. Porque existem ambientes que sobrevivem. E existem ambientes que geram vida. A tamargueira, ela resiste. A tamargueira, ela ocupa. A tamargueira, ela se mantém, ela vive, mas o entorno morre. A tamargueira fica de pé, mas tudo à sua volta morre. Há casas que funcionam, mas estão secas. Há lideranças que permanecem, mas sufocam. Há pessoas fortes, mas que estão estéreis espiritualmente falando. Deus nunca chama ninguém só para resistir. Deus nunca chama ninguém só para resistir. Deus nos chama para gerar vida. Não é apenas resistir, é gerar vida. A tamargueira, ela tem uma característica, porque na radicularização dela, as suas folhas vão liberar sal. E aquele sal cai na terra, e a terra se torna salgada. O solo se torna salgado. Nós lemos aqui, habitará nos lugares áridos do deserto de uma terra salgada. Por quê? Porque a tamargueira libera sal através das suas folhas. Ela transforma o solo em terra salgada. Não é apenas crescer, meus amados. Não é apenas prosperar. Agora eu entrei numa lata de sardinha. Gente, estava bom. Não é apenas prosperar. Deixa assim, vocês estão me ouvindo bem, não estão? Tá ótimo. Liderar. Aparecer. Ter plataforma enquanto os filhos adoecem. Enquanto o casamento seca. Enquanto o ambiente perde a alegria. E ninguém floresce perto delas. Ninguém floresce.
Deus deu a maternidade como antítese do deserto. Você entende o que eu acabei de dizer? A palavra antítese é contrário. Deus deu a maternidade como algo contrário ao deserto. Uma mãe não vive apenas para permanecer viva. Ela vive para manter os outros vivos. Uma mãe, com o coração de uma mãe, com amor sacrificial, ela nunca vive só para permanecer viva. Ela vive para que os outros permaneçam vivos. E isso é o oposto da tamargueira. A tamargueira, ela absorve todos os recursos, mas a mãe reparte. A tamargueira seca o ambiente, a mãe transforma o ambiente em abrigo. A tamargueira retém, a mãe entrega. Quando Deus usa a imagem da tamargueira, Ele está sendo duro. Ele está corrigindo. Não é apenas uma árvore seca, é uma árvore que sobrevive sozinha. Resiste, aguenta, mas custa caro ao ambiente. Onde ela cresce, nada mais cresce. Aonde uma tamargueira cresce, por volta dela nada mais cresce. Suas raízes são profundas, mas elas drenam todo o solo, sugam tudo. Suas folhas carregam sal. No versículo 6 de Jeremias 17 diz assim, olha. O 7. Mas bendito é o homem. Não, peraí. É o 6 mesmo. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Meu Deus. Não perceberá quando o bem se aproxima, isso é gravíssimo. O coração pode ficar tão endurecido, tão indiferente, tão egoísta, tão duro, que as bênçãos chegam e você não percebe. Deus fala e você não discerne, porque você está vivendo no modo controle, no modo defesa, no modo sobrevivência, no modo produtividade. E a intimidade com Deus foi embora. Abre só um pouquinho para mim, por favor, Vini. Como a tamargueira no deserto, você tem se isolado. Você se isola, você seca. Autossuficiência, resistente, mas estéril. Escute, não só você, mas tudo à sua volta está se tornando estéril também. Quando eu me comporto como uma tamargueira, não apenas eu estou ficando estéril, tudo à minha volta também está secando. Agora, olhe para a cruz. A cruz, né? Por um segundo, pense no que é a cruz. A maternidade é uma lógica cruciforme. Ela se parece com Cristo. Sabe por quê? Porque a maternidade nos ensina sobre entrega, sobre se esvaziar, sobre sustentar, sobre alimentar, sobre sofrer dores. E quase sempre em silêncio. João 12, 24 diz, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. A maternidade é cruciforme. A mãe entende isso no corpo, no tempo, na rotina, nas suas renúncias. Nosso Deus, Ele é extremamente pedagógico, porque a paternidade tem um papel. A paternidade, ela tem um papel não apenas social, ela tem um papel espiritual, porque a paternidade dá destino, a paternidade dá identidade. Amém? Posso ouvir amém? Amém. Mas o mesmo acontece com a maternidade.
A maternidade, ela revela, ou pelo menos deveria revelar, o amor sacrificial de Deus. Aquele amor que tudo espera, tudo crê, tudo suporta, tudo entrega. Porque o reino não é sobrevivência individual. Você pode dizer para quem está do teu lado, o reino de Deus não é sobrevivência individual. Deixa isso cair dentro de você. O reino não é sobrevivência individual. O espírito da tamargueira é independência, controle, isolamento, autossuficiência. Mas o evangelho é mesa, corpo, comunhão, mutualidade, lava-pés. No reino, vencer sozinho é fracassar coletivamente. No reino de Deus, se você está vencendo sozinho, você está fracassando coletivamente. Se eu venço sozinha, eu estou fracassando coletivamente. Se você é um líder que vence sozinho e todo mundo à sua volta está passando sufoco, você está fracassando coletivamente. Se você é um sacerdote que está vencendo e todo mundo à sua volta está morrendo espiritualmente, você está fracassando para Deus. No reino, vencer sozinho é fracassar coletivamente. Essa é a denúncia que Jeremias está fazendo para Judá. Não é improdutividade pessoal, não é que eles não produzem. É esterilidade coletiva, causada por alguém que escolheu vencer sozinho. Quantos estão me entendendo? A esterilidade coletiva causada por alguém que escolheu vencer sozinho. Gente, eu preciso que vocês tenham sabedoria e maturidade. E evitem as andações. Amém? Glória a Deus. Né? Isso é falta de respeito. A tamargueira, olha que interessante. Alguém que não confia como uma tamargueira, não reparte, não se submete, não edifica junto. A tamargueira, ela não cai, ela permanece de pé. Você não vai ver uma tamargueira dobrada, ela está ali ereta. Estar de pé, mas a que preço? Olha a sua volta. É vida que você está gerando. O tema da minha pregação é: olha a sua volta. O reino não é eu. O reino somos nós. Vou repetir mais uma vez. O reino não é eu. O reino somos nós. Quantas vezes você vai ter que tomar decisões que talvez você não quer, mas porque você não sou mais eu, somos nós. Jesus não falava eu, era sempre o Pai e eu, nós. Façamos o homem, não é eu faço sozinho. Deus podia fazer sozinho, sim ou não? Se alguém tem dúvida, eu vou te ajudar, com toda certeza. Mas ele diz, façamos. Como a gente pode dizer eu faço sozinho? Eu me viro, não preciso da ajuda de ninguém. Vencer a discussão, você está de pé, mas olha a sua volta. Sua felicidade, olha a sua volta. Ah, mas é o meu tempo, olha a sua volta. É o meu momento, olha a sua volta. É o meu sonho, olha a sua volta. É o meu trabalho, olha a sua volta. O egoísmo da tamargueira cria um deserto à sua volta. E a sua liderança? Floresce ou murcha? E a sua empresa? Quando Deus me falou isso,
Só você prospera? E os teus funcionários são miseráveis? Você é uma tamargueira. Porque alguém que lidera uma empresa com o coração de Deus, ele está prosperando, mas os funcionários também. Alguém que tem o coração de Deus, você está avançando, mas quem está com você está avançando também. A tamargueira não, é tudo para mim. Se eu estou bem, não importa o estrago que está à minha volta. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso de líder, eu não preciso de célula, na verdade eu não preciso da sua opinião. Os líderes até já sabem, não preciso da sua opinião. Até onde você vai dando conta de tudo sozinho? Fala para quem está ao teu lado, até onde você vai? Dando conta de tudo sozinho. Porque no começo parece força. Depois vira rigidez, inflexibilidade, independência emocional, incapacidade de confiar e necessidade de dominar tudo, controlar tudo. Agora, nesse ambiente, como ter esperança? Como construir? Como multiplicar? Se somos como tamargueiras, exigimos emocionalmente, centralizamos tudo, nunca descansa, porque também não delega. Vive cansado, porque não consegue confiar em ninguém, não consegue delegar para ninguém. Drena o ambiente, recebe cuidado, mas não devolve nada. Você já viu? Quanta gente a gente cuida, que deveria sair desse lugar e começar a cuidar de outras pessoas, mas estão sempre demandando cuidado. Tamargueira. Tudo está organizado, mas nada floresce. E então Jeremias fala o versículo 8. O 7, mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor. Agora olha que interessante, vai dizer será como árvore junto às águas, porque a árvore do justo, ela nunca está sozinha, ela está junto das águas. Ela não está sozinha no deserto, ela está junto das águas, porque a confiança dela está naquele que do seu trono fluem águas, daquele que do seu ventre faz fluir rios de águas vivas. Essa árvore dá fruto, ela oferece sombra, permanece saudável. Ela não apenas sobrevive à crise, ela sustenta a vida durante a crise. Isso é maternidade espiritual. Porque maternidade no reino não é biologia. Maternidade no reino não é sobre gênero. Maternidade no reino é uma cultura espiritual que gera vida. Dia das Mães é propício para a gente lembrar. Não é só para mãe, mulher. É a cultura do reino que gera vida. Isso não é sobre mulheres. Isso é sobre cristãos nascidos de novo. Isso é sobre nós. Será que nós temos uma cultura que gera vida? Isso não pertence às mães, isso pertence ao reino de Deus. Sermos pessoas que acolhem, pessoas que sustentam, pessoas que formam, pessoas que nutrem, que direcionam, que discipulam, que protegem, que investem, que criam ambientes onde você possa florescer. Toda igreja saudável precisa disso. Uma casa saudável precisa de maternidade. Não só da mulher,
desse ambiente que as pessoas possam florescer. Uma liderança saudável precisa disso. Maternidade para Deus vai além da capacidade de gerar filhos. É a capacidade espiritual de transformar ambientes, nutrir vidas, sustentar processos, gerar propósitos, permanecer presente, gerar crescimento ao seu redor. Isso, amada igreja, você pode ver numa mãe, você pode ver num pai, você pode ver num avô, você pode ver num líder, você pode ver num pastor, você pode ver num empresário, você pode ver numa igreja inteira. Existem pessoas que chegam no ambiente e tudo fica mais pesado. E existem pessoas que quando chegam, tudo começa a respirar. Isso é reino. O mundo chama de força a capacidade de você sobreviver sozinho. Para o mundo, e a nossa mentalidade precisa de Romanos 12:2, não se conformar com o mundo, mas sedes renovados no vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a mentalidade do mundo é você conseguir tudo sozinho, sobreviver sozinho é força. Mas o que o nosso Deus tem a dizer a respeito disso? Deus chama isso de deserto. Quem está sobrevivendo sozinho é deserto. Deus chama de deserto. Sobreviver sozinho é deserto. Deus não está levantando tamargueiras, Deus está levantando árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Casas onde os nossos filhos florescem. Porque o evangelho não produz sobrevivente isolado. O evangelho não foi dado a nós para produzirmos sobreviventes isolados, mas produzir uma família viva. Uma família viva. A tamargueira tem raiz profunda, mas ela só está drenando o ambiente. Já a raiz da árvore, plantada junto às águas, conecta-se a uma fonte abundante, a uma fonte de plenitude, uma fonte da onde vida vai sair de lá, um lugar de descanso. A Bíblia vai dizer: no versículo 8, ela não temerá quando chega o calor. A tamargueira vive no deserto. O deserto é lugar de calor. Mas ele está dizendo que a árvore plantada também não temerá quando chega o calor. O problema não é a crise. Mas qual é a sua fonte? A tua raiz está tirando de que lugar? Porque nos tornamos parecidos com a fonte que nos conectamos. Quem depende de si mesmo vira deserto. Lembra da palavra no final do ano? Nós falamos de comunhão, vida na vida, andar junto. Quem depende de Deus tem vida, floresce e sustenta outros nos tempos difíceis. Mas a tamargueira não está nem aí para ninguém. A tamargueira está criando terra salgada, dureza constante. Começa a ficar crítica, irrita, indisponibilidade. As suas contas estão pagas, mas emocionalmente o solo morreu. Quando pensamos em mães, pensamos em abrigo. E todos nós deveríamos trazer o DNA, esse DNA, para dentro dos nossos relacionamentos, sermos abrigo para alguém. Sermos alguém que está sustentando, sermos alguém que está florescendo. Hoje eu não vim honrar mães. Não é isso que eu estou buscando com essa palavra. Eu quero honrar pessoas que escolheram gerar vida ao redor delas, mesmo à custa de si mesmas.
mesmo à custa de si mesmas. E se eu olho para a igreja, talvez está faltando essa maternidade, essa capacidade de você ser tão intrínseca de poder se anular tanto para que alguém viva, que não seja só você. Para que o chamado de alguém aconteça. Para que a vida de alguém seja levantada. Quem mais fez isso? Jesus. Abriu mão de si mesmo para que você tivesse vida. E nós, como ovelhas, somos todos os dias, levados ao matadouro, como ovelhas destinados ao matadouro. E nós habita a morte para que em vocês habitem a vida. Mas ninguém está querendo morrer para que o outro viva. Tamargueiras. Importa que eu cresça. Você diminua. Importa que eu vença. Você perca. Importa que eu possua. Cristo não apenas permaneceu vivo, ele repartiu vida. O reino, amada igreja, não é eu sobrevivi. Você já parou para pensar? O reino não é eu sobrevivi. Isso até faz parte. Ao que vencer, aquele que vencer, ao que chegar no final. Mas se nada sobreviver à sua chegada, irmão, você falhou. Então não adianta você dizer eu sobrevivi, mas olha o rastro que eu deixei para trás de mim. Um deserto. À custa do que eu cheguei lá? Será que é essa vitória que nós cristãos estamos buscando em Deus? Eu cheguei, mas olha que preço, o deserto que ficou ao meu redor. Não adianta sobreviver. Se você vencer sozinho, você fracassou coletivamente. Se você vencer, mas os teus filhos ficaram para trás, você fracassou coletivamente. Se você vencer, mas sua esposa ficou para trás, você fracassou. A tamargueira vive para permanecer viva. E nós morremos para que outros tenham vida. Toda mãe entende essa missão. Isso não é difícil para uma mulher. Qualquer mulher entende essa missão. Morrer para que outros tenham vida. Mas vocês não estão imitando mulheres. Se você é um machista que não passou pela cruz. Nós estamos imitando a Cristo. Cristo morreu para que nós tenhamos vida. Mas Ele atribuiu a nós, mulheres, essa missão ímpar. E a nós, como igreja, essa missão de aprendermos a morrer para que outros tenham vida. Paternidade vai dar identidade, dará destino. Mas a maternidade ensinará a nós o amor sacrificial. E eu te pergunto, onde está a sua raiz? No trauma? No medo? Na performance? No controle? Isso está produzindo ambientes secos. Mas estar enraizado em Deus traz graça, comunhão, generosidade, presença, confiança. E perto delas, pessoas crescem. Pessoas são edificadas, são ativadas, recursos são alocados, há multiplicação. A tamargueira pergunta, como eu continuo vivo? Mas a árvore plantada junto ao ribeiro das águas diz, como eu continuo permitindo que a vida flua através de mim. Isso é extremamente contemporâneo. E não é sobre árvores. Vencer sozinho é maldição. Porque venceram sugando tudo. Emoções, tempo, energia, fé e pessoas. Famílias viram terra rachada, ministérios viram solo morto.
Tudo permanece em pé por um tempo, mas nada floresce. Talvez você nunca tinha escutado sobre a tamargueira na Bíblia. Mas ela é um aviso. Quando o profeta Jeremias diz isso para aquele povo, é Deus dizendo para nós: eu não te chamei para vencer sozinho. Se for para vencer sozinho, não tem necessidade de igreja. Uma célula do seu corpo fora de você não serve para nada. Nós só somos o que somos porque milhões de células estão juntas, cada uma desempenhando uma função. Pare de sobreviver sozinho. O Evangelho nos chama para frutificar junto. A tamargueira cresce no deserto, a árvore junto ao ribeiro das águas. Como é que você está vivendo a comunhão? Como é que você está lidando com as suas lutas? Como é que você tem cuidado daquilo que Deus tem conferido a você? Será que aquilo que está à sua volta está crescendo? Pensem no meio de vocês. Será que os outros adolescentes estão morrendo e só vocês estão vivos? Só vocês estão florescendo e os outros estão morrendo? Será que no teu ambiente de trabalho, só você está florescendo e tudo à sua volta está todo mundo indo de mal a pior? Será que na célula que você faz parte, só um floresce e o resto? Se nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, fomos destinados a fluir água para aqueles que têm sede. A sermos resposta. Hoje eu vim aqui para te lembrar, pare de lutar sozinho. Pare de andar sozinho. Você não é uma McQuaid. Você nem sabe do que eu estou falando. O lobo solitário. Né? Tinha essa série, McQuaid, o lobo solitário. Para de ser sabor, crente. Andar sozinho, Jesus, o próprio Deus não andou sozinho, gente. Tá bom para você? Ou você é melhor que Jesus? Eu e Deus, sou eu e Deus. Deus fala comigo e acabou. Eu não vou pedir ajuda, isso se chama orgulho, soberba. Às vezes a gente não quer estar junto, mas está por causa da resenha. É ou não é? Tem que estar junto, receber vida na vida. O Senhor está falando para nós como ministério, para nós lembrarmos ao que fomos chamados. Para comunhão, para edificação, para florescer, para se importar. Mas se você está nesse lugar deserto, você precisa entender, precisa se arrepender. Porque a coisa mais perigosa é religião sem arrependimento. É você dizer que tem Jesus no domingo, mas não se arrepende. Todo mundo aqui está aprendendo. Todo mundo aqui está tentando chegar no mesmo lugar, um dia chegar nos céus. Mas até lá, né, peça ajuda. Até lá, né, dê as mãos. Até lá, né, vem florescer junto. Não adianta estar de pé e estar sozinho. Vencer sozinho para Deus não é sucesso, é fracasso. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Maldito o homem que confia no homem.
Maldito aquele que só confia em si mesmo. Em si mesma. Que faz da humanidade, da sua humanidade, a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Isso está na Bíblia. Será como um arbusto, uma tamargueira no deserto. Nem percebe quando o bem vem. Habitará nos lugares áridos, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Estende as suas raízes para a fonte. Não temerá quando chegar o calor. Não temerá quando chegar a adversidade. Não temerá quando chegar a crise. Não temerá quando a tribulação bater na sua porta. Porque suas folhas estão sempre verdes. Sabe por que as folhas estão sempre verdes? Porque está conectado, está ligado na fonte. Suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. Não vai ter ansiedade nos tempos difíceis. Não vai perder o sono. Quando as coisas estão complicadas. Nem deixará de dar fruto. No tempo da seca, o tempo está seco, o solo está seco, o ambiente é seco, mas a fonte permanece jorrando. Quando você perde o emprego, é o tempo da seca, mas a fonte, se é Deus, continua jorrando. Essa fonte nunca seca. Essa fonte nunca seca. Olhe à sua volta. Feche os teus olhos. Se faz essa pergunta. Deixa essa pergunta cair no teu espírito, nas tuas emoções. Olhe à sua volta. As pessoas estão florescendo ou estão murchando. Olhe à sua volta. É vida. É vida sendo gerada. Pessoas sendo ativadas. Olha a sua volta. Qual é o ambiente à sua volta? São só os seus sonhos? É só o seu chamado? Porque também tem essa idolatria com o chamado, né? Irmão, se o teu chamado não está servindo as pessoas, desculpa. Isso não é chamado. Isso é talento. Chamado serve as pessoas. Os dons servem as pessoas. Tudo é por amor às pessoas. A igreja são pessoas. Igreja não é parede, igreja não é cadeira, igreja não é estrutura, igreja são pessoas. Não existe uma igreja formada por tamargueiras. Aonde existem tamargueiras, não é igreja. Igreja é organismo vivo, tem vida, tem comunhão. Tem gente errando, tem gente acertando, tem gente falhando e a gente perdoando, tem gente recomeçando, tem gente começando, tem gente desistindo e a gente animando. Igreja é vida na vida. Isso não é sobre mães, isso é sobre o coração de Deus. Para de lutar sozinho. É melhor serem dois do que serem um, porque se um cair, o outro levanta.
Igreja não é pisar na cabeça de ninguém. Você só tem autorização de Deus para pisar na cabeça da serpente. É a única cabeça que você tem autorização para pisar. Não é a do irmão, não é no coração de ninguém, não é nas emoções de ninguém. Vida na vida, para que outros possam crer. Vale a pena morrer. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Olhe a sua volta. Olhe a sua volta. Será que nós temos sido, nesse bairro, uma árvore frondosa ou uma tamargueira? Será que aqui, Saco da Capela, onde Deus nos colocou, a gente é uma árvore frondosa que está gerando vida para todo mundo à nossa volta, ou a gente é uma tamargueira drenando o recurso, drenando o solo? Olha a sua volta. Será que em Ilhabela nós somos uma tamargueira? Só a nossa realidade mudou, mas a realidade dessa cidade continua igual. Ou nós somos a árvore plantada junto ao ribeiro das águas? Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. E a vida que agora eu vivo no amor de Cristo, na dependência de Cristo. Cristo vive em mim. Como um cristão pode ser sozinho. Se coloque de pé, vamos adorar a Deus. Deixa essa pergunta cair no teu coração. Olha a sua volta. Declare que eu
florescer a verdadeira semente em mim. Que eu permaneça em ti, mesmo nos momentos de poda. Eu não quero ser o galho que é cortado fora da videira, e que na poda eu seja limpo para florescer a verdadeira semente em mim. Tu és a videira. Aleluia. Você percebe o que está acontecendo no mundo espiritual? A guerra. Quantas pessoas no meio da igreja sozinhas? E como é difícil sair desse lugar. Como é difícil sair desse lugar. E não é porque as pessoas te isolaram, meu irmão. É um lugar que você precisa sair. Você precisa sair. Por isso eu quero te convidar a fazer algo. Todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Se você entende que essa palavra falou com você, só ergue a tua mão no lugar onde você está. Eu tenho lidado assim. Essa maneira como eu reajo. Todos de olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar agora, porque não é uma questão, Pai, de melhor ou de pior, Deus. Muitas vezes é a natureza, é a personalidade, Senhor. Mas isso nos fez vulneráveis, nos faz vulneráveis. Nós não estamos aqui como juízes, não é essa cadeira que nós queremos. Que caia sobre essa igreja agora o coração maternal de Jesus, que gera vida. A capacidade de ser alguém que traz vida aos que estão no deserto. Corajosamente, continue com a sua mão levantada. Eu vou pedir. Os diáconos que não estão com a mão levantada, que eles também são filhos, mas que saiam dos seus lugares e vão até essas pessoas agora. Todos de olhos fechados, irmão, o Espírito de Deus está aqui. O Senhor quer trazer cura, cura, cura de toda a solidão. Mas sinaliza para que alguém possa ir até você. Santo, Santo, Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus.
Se você não tem ninguém orando por você, só acena assim com a mão, só levanta a mão para que a gente possa te localizar. Pai, eu denuncio agora todo espírito de orgulho, toda fortaleza na mente, toda altivez, tudo que se levanta contra a obediência de Cristo. Vamos lá, vamos lá. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode, só o Senhor pode. Deus, nós não estamos dependendo de nós estamos dependendo do Senhor. Ora malabashori andere lararabasori andere lararabas. Santo, 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 santo. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Continue ministrando na vida dessas pessoas. A tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua. Dê liberdade ao Espírito Santo. Aqui quero ficar.
nós já vamos encerrar, mas eu quero fazer mais uma oração. Se você puder fechar os olhos, todos vocês. Alguém está com dor no pescoço? Se for você, acena com a mão assim para mim. Dor na nuca, na verdade é na nuca. Alguém está sentindo desconforto na nuca? Amém. Venham à frente. O Senhor me mostrava duas situações. Uma que era no cordão umbilical. O Senhor trazendo cura de algo desde a gestação. E outro um peso. O Senhor está quebrando uma canga sobre você, Renan, de andar sozinho. Eu vou pedir para os homens virem perto do Renan e abençoarem a vida dele. Pai, eu declaro, Espírito Santo de Deus, vai nos lugares profundos. Vai nos lugares profundos. Visita agora memórias. Traumas. Lugares de solidão. Nós declaramos, Pai, que o teu rio flua. Que o teu rio flua, vem lavando, vem curando. Uma nova história, um novo tempo. Não mais será chamada solitária. Que vem um olho novo, um olho novo. E nós declaramos que as águas se movam, que as águas se movam, que as águas se movam. Tudo aquilo que era geracional nós declaramos quebrado. Batiza-nos com teu amor, Espírito Santo de Deus. O Senhor me mostra alguém com uma questão na coluna agora. Tua coluna começou a doer. Quem é você? Vem à frente. Algum diácono, vem aqui, me ajude aqui. Pode vir. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos também, Senhor Deus, Pai, o Senhor quebrando, uma estrutura sobre a tua vida. Tu, filho, o Senhor manda dizer, tu estava como uma planta. Sabe quando tem aquela madeirinha junto? Mas aquilo não foi Deus que pôs. O Senhor arranca hoje. Você vai crescer mais forte em Deus. Que o poder de Deus venha sobre você. Oh! Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar adorando. Vem, Espírito Santo de Deus. O Senhor está fazendo algo poderoso nesse lugar. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, toca na coluna também. Toca na coluna. Quando nós declaramos 3. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
Crianças podem subir. Peraí. Pode começar então? Paz, igreja, boa noite. Olha, aqui está a semente, né? E hoje eles têm algo
Glória a Deus! Que lindo! E o coraçãozinho para as mamães. Fala, mamãe, eu te amo! Dê a mão para quem está do seu lado. Amém? Declare assim, ó. Se as crianças descerem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Estenda a sua mão. Aplauda Jesus. Estenda a sua mão direita em direção ao altar. Que o amor que está no Pai, a graça que nós só encontramos no Filho, as unções e as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre cada um de vocês. Como filha e serva do Deus Altíssimo, eu quero te abençoar. Declarar que em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele faz o solitário andar em família. Que foi para andar, caminharmos em comunhão, que o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz. Que essa realidade, esse coração, né, de gerar vida, de gerar propósito, de edificar, de levar outros a florescer, estejam sobre nós. Que nós possamos e venhamos a nos tornar uma bênção, onde o Senhor tem nos plantado, nesse bairro, nessa cidade, na tua empresa, na tua casa, que tudo aonde você está, a planta dos teus pés está, que floresça. Amém? Sê tu uma bênção. Deus abençoe uma semana aí de vitória para todos nós, em nome de Jesus. Amém.